Vamos virar a página agora, falar sobre os brasileiros que estão detidos lá em Israel. Os 13 brasileiros que foram detidos por Israel após a interceptação da Flotilha Global Summit, que pretendia chegar a Gaza para levar ajuda humanitária, seguem presos perto da fronteira com o Egito. 4 deles estão em greve de fome. O ativista brasileiro Thiago Ávila está em greve de sede. A esposa dele, Lara Souza, conversa agora com o Poder Expresso ao vivo. Lara, obrigada pela participação, seja muito bem-vinda ao Poder Expresso. A gente vai conversar com ela agora ao vivo para saber os detalhes de como que estão essas negociações. Você teve contato com o Thiago nos últimos dias? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu não tive contato com o Thiago desde antes do momento da interceptação. Eles foram interceptados em águas internacionais na quarta-feira à tarde, no horário do Brasil. E desde então eu não tenho nenhum contato com ele, né? A gente consegue contato com os advogados, contato com a embaixada, mas nenhum familiar teve contato com nenhum integrante da flotilha. E qual a situação nesse momento? O que você sabe até agora, né? Bom, os 13 brasileiros continuam detidos, né? A gente ainda não tem uma confirmação da deportação deles. A gente está esperando notícias da embaixada. Pelo fuso horário, eles não devem mais dar notícias para a gente hoje, né? Já foram liberados cerca de 300 participantes de outras nacionalidades, mas ainda faltam 130 pessoas para serem liberadas, né? A gente tem recebido muitas denúncias sobre as... eu caí? Continua, acho que nossa Perdão. imagem que deu um probleminha, mas você continua com a gente. Ah, tá. Bom, a gente tem recebido muitas denúncias sobre as violações de direitos humanos, né, cometidas na prisão, cometidas contra os integrantes da flotilha. Recebeu denúncias também, né, você comentou que o Thiago também fez, né, iniciou uma greve de água, justamente porque as pessoas estavam sendo negadas os medicamentos controlados que elas tomam, né, e aí ele anunciou a greve de água como coordenador internacional, né, anunciou a greve de água até que todos os participantes que estão lá sob coordenação recebam os medicamentos que eles precisam tomar, né, que são medicações controladas, e eu ainda não tenho notícias também de se ele continua em greve de água. A embaixada não soube me informar, mas sei que continua em greve de fome, assim como outros 30 ativistas de diversas nacionalidades. E essa greve de água aumenta ainda mais a preocupação? Claro, ele usa essa forma para pressionar, né, as autoridades justamente para eles conseguirem esses medicamentos para quem precisa, mas aumenta ainda mais a preocupação, eu acredito, para você. Sim, a greve de água é um período curtíssimo, né, que as pessoas podem ficar. São só 3 dias. Então, claro que aumenta a preocupação e aumenta a urgência, né? A urgência de trazê-los de volta, a urgência de garantir aquilo que tá sendo pedido, né? Essa é uma forma de resistência não violenta, né? A forma de conseguir que as demandas sejam atendidas. A embaixada me informou hoje que eles foram informados que os participantes estavam recebendo os medicamentos, então acredito que tenha funcionado, né? Que essa iniciativa dele tenha funcionado, mas eu ainda não tenho a confirmação da embaixada de que todos receberam e de que ele encerrou a greve, né? Então, continuo sem ter essa certeza. E como que estão as tratativas com o governo sobre a liberação desses brasileiros? O Itamaraty tem acompanhado, né? Eles elencaram uma equipe para acompanhar desde antes da interceptação. Eles já sabiam que teriam esses 13 brasileiros, inclusive uma vereadora, uma deputada federal, né, na nossa delegação. E eles estavam acompanhando a nossa delegação antes mesmo da interceptação. No dia em que eles foram interceptados, eles foram avisados e começaram a agir rapidamente, né? No dia em que eles chegaram no Porto Militar de Ashdod, a equipe consular já estava lá aguardando, mas foi impedida de entrar. As forças israelenses impediram a assistência consular no primeiro dia.
Depois eles puderam fazer a primeira visita na sexta-feira, voltaram nos outros dias, né? Hoje já fizeram uma visita hoje também, passaram para nós algumas informações, né? De como estão os familiares, para mim e para todas as outras famílias, né? Alguns recados que eles mandaram para nós então eles estão fazendo o que é possível, né? Sei que eles estão também tentando articular uma deportação mais breve possível, mas ainda não tem nada oficialmente confirmado. O problema é que eu acredito que a apreensão aumente a cada dia. Sim, já tem 5 dias que eles estão detidos, né? Inclusive, para você não se acostuma, né? A família não se acostuma, mesmo sendo a segunda vez que o Thiago passa por esse tipo de situação. O coração fica pequeno. Claro, assim, né? Todo mundo, por mais que a gente, todas as famílias acreditam nessa missão, né? Também acreditam que é necessário levar ajuda humanitária, acreditam que os nossos familiares estão fazendo o que é certo, né? Mas isso não nos exime de ter medo, né? De ter medo sobre o que está acontecendo com eles, de sofrer diante dos relatos que a gente tem recebido, né? De violações de direitos humanos, de violência psicológica principalmente, mas também violência física, né? O uso de algemas por tempo prolongado, serem obrigados a ficar na mesma posição por várias horas, impedimento de banheiro, não, né, água de má qualidade, o uso de equipamentos de choque, enfim, diversos relatos de maus tratos que a gente tem recebido, não só contra os brasileiros, mas contra todos os integrantes, e é impossível a gente não sentir, né, sobre isso, por mais que a gente saiba que eles estão fazendo aquilo que era certo, né, aquilo que todo mundo deveria fazer, né, todo mundo deveria estar garantindo ajuda humanitária para um povo que está tendo isso negado. E o que a família espera agora? A notícia de que ele está voltando para casa, né, principalmente. Acho que a gente espera que o governo continue agindo, né, que o governo seja mais firme também diante disso, né. Todos os familiares estão fazendo esse pedido de que nossos familiares foram interceptados ilegalmente, eles foram retirados de águas internacionais, né. Israel não tinha o direito de fazer isso é uma violação do direito internacional, isso é uma violação do direito marítimo, né? Então, nós esperamos alguma resposta sobre isso, né? O governo brasileiro, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, assim como de outros 15 países, antes da interceptação da flotilha, havia assinado uma nota que garantia, que pedia a passagem segura da flotilha e que garantia que seriam tomadas medidas, que haveriam consequências caso Israel atacasse a flotilha ou interceptasse eles ilegalmente ou fizesse qualquer ação de violação do direito internacional, que foi o que eles fizeram. Então, além de trazê-los para casa, nós esperamos alguma resposta do governo também, né? Que os nossos familiares não tenham sido interceptados ilegalmente sem o governo se posicionar sobre isso. Sim, Lara, eu agradeço a sua participação. Eu espero que a gente converse mais uma vez trazendo boas notícias, né, de que Thiago e outros tantos brasileiros, 13 brasileiros ao todo, e outras pessoas que tinham esse objetivo maior, que têm ainda, né, esse objetivo maior de levar ajuda humanitária e acabam passando por essa situação. Obrigada pela participação, por ter falado aqui conosco. Obrigada pelo convite.